Vamos revelar a verdade sobre os sinos mortais de Shakespeare. Em sua famosa peça Macbeth, Shakespeare usa o termo sinos mortais para se referir às corujas, ligando-as aos temas de morte e presságios. Essa frase intrigante se baseia na tradição em que o sineiro tocava o sino para anunciar uma morte, pedindo orações pelos que partem. As corujas, frequentemente vistas como criaturas misteriosas e assustadoras da noite, foram associadas a presságios e desgraças em muitas culturas. Ao chamá-las de sinos, Shakespeare intensifica a atmosfera de morte em Macbeth, enquanto os personagens lutam com sentimentos de culpa e traição. Essa conexão sugere que o uivo da coruja não é apenas um som, mas um aviso sinistro sobre a mortalidade que está à espreita. Então, da próxima vez que você ouvir o grito de uma coruja, pense no peso das palavras de Shakespeare. Talvez seja um aviso do além. Você sabia que no espaço é incrivelmente frio? No imenso vazio entre estrelas e galáxias, a temperatura pode cair a menos 270 graus Celsius, um pouco acima do zero absoluto. Com essa temperatura tão baixa, o movimento dos átomos quase para, e a matéria se comporta de maneira bem diferente do que estamos acostumados na Terra. O espaço não é como nossa atmosfera, ele não retém calor, tornando-se um ambiente gelado. Por exemplo, quando objetos flutuam na escuridão do espaço sem o calor do Sol, eles perdem rapidamente seu calor. Isso explica por que os astronautas usam trajes aquecidos ao explorar o espaço além do nosso planeta. Eles precisam se proteger do frio intenso que pode congelar seus corpos em questão de segundos. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que, embora elas possam brilhar calorosamente no céu noturno, o espaço ao seu redor é um vácuo gelado que desafia a própria natureza da matéria. Difícil de acreditar, mas o azeite tem raízes antigas. Este líquido dourado tem sido uma parte importante de muitas culturas por mais de 6.000 anos, valorizado não apenas pelo seu sabor, mas também como símbolo de paz e prosperidade. Na Grécia Antiga, o azeite não era apenas um ingrediente para cozinhar, ele desempenhava um papel fundamental na sociedade. Atletas eram ungidos com azeite antes das competições, destacando sua força física e a importância das oliveiras na mitologia grega. O significado do azeite vai além da Grécia, sendo amplamente utilizado em rituais religiosos e tradições culinárias ao redor do mundo. Hoje, o azeite continua a ser um item essencial nas cozinhas globais, reconhecido por suas propriedades benéficas e sabor intenso. Seja em saladas ou no preparo de pratos, ele nos conecta com uma história onde era reverenciado como ouro líquido, simbolizando força, unidade e sucesso. Não é incrível como um único ingrediente pode carregar tanta história? Você ouviu falar do fracasso do filme Guerra de Troia? Em 1997, a comédia romântica Guerra de Troia enfrentou um destino difícil após ser lançada com um orçamento de 15 milhões de dólares. Imagine gastar todo esse dinheiro em um filme e ver que ele arrecadou apenas 309 dólares nas bilheteiras. Esse fracasso chocante se deve principalmente à exibição limitada, já que o filme foi mostrado em apenas 2 cinemas antes de ser retirado de cartaz. A jovem Jennifer Love Hewitt foi a protagonista, e o filme foi pensado como uma leve comédia sobre o amor escolar, mas não conseguiu encontrar seu público. Com um resultado tão vergonhoso, não é surpresa que o filme tenha se tornado um tema de discussão entre os cinéfilos. Muitos ainda se perguntam como isso pôde acontecer no mundo do cinema. A história de Guerra de Troia lembra a natureza imprevisível de Hollywood, onde até grandes orçamentos não garantem sucesso. Prepare-se para se surpreender com as travessuras romanas. Nas ruas movimentadas da antiga Roma, o humor estava vivo e prosperava com uma brincadeira divertida envolvendo sandálias. Os romanos sabiam como fazer as pessoas rirem. Eles se aproximavam dos que dormiam e colocavam sandálias em suas mãos. Assim que as vítimas acordavam um pouco, elas instintivamente se davam tapas no rosto, criando uma cena cômica que fazia os transeuntes rirem. Essa tradição engraçada mostra que, mesmo há milhares de anos, as pessoas gostavam de pequenas travessuras, não muito diferentes das pegadinhas de hoje. Isso nos lembra que o humor não tem fronteiras de tempo e cultura, e que o riso sempre foi uma linguagem universal. Então, da próxima vez que você rir de uma piada, lembre-se de que os antigos romanos já compartilhavam a alegria do humor muito antes de nós. Não é divertido? Acredite ou não, mas o gato é o prefeito. Na encantadora cidade de Talkeetna, Alasca, um gato chamado Stubbs se tornou uma inesperada celebridade local quando foi eleito prefeito honorário.
Embora isso pareça estranho, esse adorável gato tigrado conquistou os corações dos moradores e turistas. Todas as manhãs, você pode ver Stubbs relaxando em um restaurante local, saboreando água com catnip servida em um elegante copo. Sua personalidade única transformou a tranquila cidade em um ponto turístico, já que pessoas de todos os lugares vêm para conhecer o político peludo. Stubbs não realiza coletivas de imprensa nem apresenta iniciativas, mas suas travessuras brincalhonas trazem sorrisos e risadas a todos ao redor. A história de Stubbs nos lembra que, às vezes, um pouco de alegria e muito charme podem vir dos lugares mais inesperados. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um gato no cargo, lembre-se do querido prefeito de Talkeetna. Prepare-se para se surpreender com as galinhas de seda e seus mistérios. Essas aves incríveis têm a habilidade única de criar complexas redes de seda, que desempenham uma função importante: proteger seus ovos. Embora o tipo exato de galinha de seda responsável por tecer essas estruturas misteriosas ainda seja desconhecido, a beleza e a complexidade dessas redes são verdadeiramente fascinantes. As formações de seda lembram padrões de agulhas, todas elas têm uma forma redonda única, o que as torna ainda mais atraentes. Os cientistas ainda não observaram essas criações de perto, deixando muito espaço para curiosidade e futuras pesquisas. Imagine a surpresa quando descobrirmos como um ser aparentemente simples como uma galinha pode criar uma arte tão delicada e funcional. A seda protetora não só guarda os ovos de perigos potenciais, mas também levanta questões sobre as vantagens evolutivas que essa característica única oferece. O que mais podemos aprender sobre essas galinhas de seda incomuns? Em Hartford, Connecticut, a publicidade com balões é realmente proibida. Essa regra incomum foi criada para aumentar a segurança, já que balões voadores podem distrair motoristas e representar um perigo nas estradas. Imagine que você está dirigindo e, de repente, é distraído por um balão colorido anunciando um evento local. As autoridades da cidade acreditam que essas distrações podem causar acidentes, por isso essa regra foi implementada. Em vez de balões, os organizadores de eventos devem usar cartazes e placas para divulgar suas atividades. Essa mudança não só torna as ruas mais seguras, mas também ajuda a controlar o lixo, já que os balões podem facilmente se tornar resíduos. Embora isso possa parecer estranho à primeira vista, a abordagem de Hartford reflete a preocupação com a segurança dos cidadãos e a limpeza da cidade. Então, da próxima vez que você planejar um evento nesta linda cidade, não se esqueça de deixar os balões em casa. Surpreendentemente, é um fato que os speakeasies prosperaram durante a proibição. Na década de 1920, o governo dos Emack proibiu o álcool, levando donos de bares criativos a manter viva a socialização. Fingindo inocência, muitos desses estabelecimentos se disfarçavam de lojas de refrigerantes. Os clientes entravam esperando por refrescantes refrigerantes de raiz, mas alguns conheciam senhas secretas que lhes davam acesso a estoques escondidos de uísque. Essa disfarçada engenhosa permitia que os festeiros tomassem bebidas gaseificadas enquanto desfrutavam de coquetéis ilícitos. Tudo sob o olhar da polícia. Imagine, você entra em uma aconchegante loja de refrigerantes, troca risadinhas cúmplices com amigos e faz um aperto de mão secreto para acessar um mundo de emoções de speakeasy. Você sentiria a eletricidade da rebeldia em cada canto. Esses locais clandestinos proporcionavam uma fuga emocionante, promovendo conexões entre pessoas ansiosas para compartilhar bebidas proibidas e risadas. As travessuras inteligentes dos speakeasies durante essa era seca ilustravam não apenas a sede por álcool, mas um desejo de camaradagem e diversão. Então, enquanto você saboreia aquele float de refrigerante de raiz hoje, imagine as aventuras escondidas e as ousadas escapadas que ocorreram nesses movimentados bares subterrâneos. O que realmente ajuda os sobreviventes de ataques de tubarão? Bite Club é um verdadeiro grupo de apoio, criado na Austrália, que ajuda pessoas a se recuperarem de traumas relacionados a encontros com tubarões. Após um evento tão aterrorizante, os sobreviventes podem enfrentar sofrimento emocional e dificuldades físicas, mas conversar com quem entende suas experiências é fundamental. No Bite Club, os participantes compartilham suas histórias, oferecendo apoio emocional e conselhos práticos. O nome do grupo, inspirado no filme Clube da Luta, destaca a força e a camaradagem entre seus membros. Ao criar um espaço seguro, o Bite Club ajuda os sobreviventes a reconstruírem suas vidas,
permitindo que lidem com os traumas psicológicos deixados por suas experiências. Através de aconselhamentos e esforços conjuntos, o grupo transforma o medo em resiliência, mostrando que mesmo após um encontro horrível com um tubarão, uma rede de apoio pode despertar esperança e cura. Quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade tão inspiradora? Você não vai acreditar nisso sobre anéis magnéticos em computadores. Nos primórdios da computação, a tecnologia de memória deu uma reviravolta fascinante com o uso de pequenos anéis magnéticos. Cada anel funcionava como um componente notável de armazenamento de dados, permitindo que sinais elétricos circulassem por eles. Os engenheiros projetaram esses anéis de forma que, para apagar dados, bastava inverter a corrente que passava por eles, tornando essa memória reutilizável. Esse método inovador representou um grande avanço, oferecendo aos computadores uma maneira confiável e eficiente de armazenar e manipular informações. Imagine uma coleção desses anéis interligados por fios, realizando cálculos incansavelmente enquanto trabalhavam em harmonia. Esses anéis magnéticos eram como o padrão ouro da época, cada um vital para os processos computacionais. No entanto, à medida que a tecnologia avançava, os anéis magnéticos foram gradualmente ofuscados pela invenção dos microchips, que concentravam ainda mais poder em um espaço pequeno. Apesar disso, a memória de anéis magnéticos continua sendo um capítulo crucial na história da computação, mostrando como engenheiros visionários transformaram o cenário da tecnologia. Não é incrível que algo tão pequeno tenha ajudado a moldar os dispositivos dos quais dependemos hoje? A verdade é que o nome da Beyoncé é especial. Beyoncé Giselle Knowles Carter, uma das maiores ícones da música hoje, carrega uma linda parte da história da sua família em seu nome. Seu primeiro nome, Beyoncé, homenageia o sobrenome de solteira de sua mãe, Tina Knowles, refletindo uma conexão profunda com suas raízes. Essa escolha de nome única não só destaca a herança da sua família, mas também reflete sua arte distinta na indústria musical. Reconhecível e memorável, seu nome se tornou sinônimo de talento incrível e sucesso. Crescendo em Houston, Texas, Beyoncé absorveu uma mistura de música, dança e performance, o que abriu caminho para sua notável ascensão à fama. Começando com o grupo Destiny's Child, ela conquistou corações ao redor do mundo antes de iniciar sua poderosa carreira solo. O nome da Beyoncé é mais do que apenas um rótulo. Ele representa sua história pessoal, mostrando sua jornada desde o legado de sua mãe até se tornar uma superestrela global. Com múltiplos prêmios e um desejo de empoderar os outros, Beyoncé ilustra como a herança e a identidade moldam talentos notáveis e inspiram incontáveis fãs ao redor do mundo. Sinta a magia do retorno do Festival da Canção de Akita. Após um longo hiato devido à pandemia, este amado evento anual no Japão reabre suas portas, trazendo alegria aos moradores e visitantes. O festival sempre foi um espetáculo vibrante, com o céu noturno iluminado por 10.000 lanternas de papel brilhantes, criando uma atmosfera mágica. No entanto, este ano o festival foi repensado e se tornou mais íntimo, com a participação de apenas 30 talentosos artistas. Essa mudança destaca o espírito comunitário, permitindo que o público se conecte verdadeiramente com os artistas e entre si. As apresentações mostram a música e a dança tradicionais japonesas, inspiradas nas ricas raízes culturais que encantam e tocam a alma. Enquanto os artistas apresentam sua arte sob as luzes cintilantes, os convidados do festival podem sentir o calor da resiliência e da paixão da comunidade de Akita. Portanto, seja você um novato ou um fã de longa data, o festival promete experiências inesquecíveis que celebram tanto as tradições quanto a renovação. Pronto para aproveitar os sons e as visões? Os pangolins são criaturas incríveis, conhecidas por sua habilidade única de se enrolar para se proteger. Suas escamas feitas de queratina, o mesmo material resistente que compõe nossas unhas e cabelos, desempenham um papel fundamental, oferecem uma proteção extraordinária contra predadores. No entanto, esses mamíferos surpreendentes enfrentam uma ameaça séria, principalmente devido ao tráfico ilegal. As pessoas caçam pangolins por sua carne, considerada uma iguaria em algumas culturas, e por suas escamas, que são atribuídas propriedades medicinais. Essa enorme demanda levou os pangolins à beira da extinção, tornando-os um dos mamíferos mais traficados do mundo. Proteger esses animais únicos é crucial para que possam prosperar em seus habitats naturais e continuar a nos fascinar com sua biologia extraordinária.
Como podemos ajudar a proteger os pangolins dessa situação alarmante? Prepare-se para se surpreender com as ilusões 3D de Yuki Matsueda. Yuki Matsueda é um artista excepcional que combina resina e acrílico para criar esculturas impressionantes que parecem dançar e se mover diante de seus olhos. Em cada obra, Matsueda brinca com luz e sombra, criando objetos que não apenas encantam o espectador, mas também questionam nossa percepção da realidade. Imagine contornar uma escultura e vê-la mudar conforme a luz incide de diferentes ângulos. Essa técnica inovadora cria a ilusão de movimento, como se a obra de arte estivesse ganhando vida. As criações de Matsueda frequentemente exploram temas de transformação e fluidez, convidando-nos a refletir sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Cada peça é cuidadosamente elaborada, mostrando um talento incrível em unir arte com ilusão óptica. Seja em exposições em galerias ou em espaços públicos, as esculturas de Matsueda prometem uma experiência fascinante para todos que se deparam com elas. Ao ver uma dessas ilusões, você ficará se perguntando como isso é possível. Qual é o segredo por trás da criação de efeitos tão hipnotizantes? Acredite ou não, a Finlândia oferece uma incrível aurora boreal. Imagine-se sob um céu deslumbrante, pintado com cores vibrantes de verde, roxo e vermelho. Na Finlândia, a aurora boreal ilumina as escuras noites de inverno, criando uma paisagem mágica. Esse fenômeno impressionante ocorre principalmente de setembro a março, quando o céu está limpo e as noites são longas. Os melhores lugares para observar esse espetáculo da natureza incluem a Lapônia, especialmente cidades como Rovaniemi e Inari. O ar frio e a mínima poluição luminosa aqui criam condições ideais para a visualização. Muitos locais e turistas se agasalham bem para apreciar essa beleza, frequentemente acompanhados pelos sons suaves da natureza. Você sabia que esse espetáculo colorido acontece devido à colisão de partículas do Sol com a atmosfera da Terra? Cada show de luz é único, tornando a experiência inesquecível. Se você já sonhou em ver a aurora boreal, a Finlândia é, sem dúvida, um dos melhores lugares do mundo para isso. Então você está pronto para planejar sua aventura e ver esse mágico show de luzes? O que realmente causa os ventos intensos de Júpiter? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, não é apenas uma enorme bola de gás. Sua atmosfera contém uma quantidade impressionante de oxigênio, até mais do que temos em nosso corpo. Este gigante gasoso tem sido o centro de atenção por mais de 3 anos, atraindo o interesse de cientistas e entusiastas. Com ventos que chegam a 400 km por hora, a atmosfera de Júpiter é um lugar dinâmico para tempestades poderosas e rajadas fortes. O tamanho colossal do planeta contribui para essas condições climáticas extremas, e sua gravidade influencia as nuvens em espiral e os padrões imprevisíveis. Astrônomos estão ansiosos para descobrir mais sobre a fascinante interação entre gases e ventos, pois isso nos dá pistas não apenas sobre o clima de Júpiter, mas também sobre possíveis fenômenos atmosféricos além do nosso planeta. Que descobertas emocionantes podem nos aguardar enquanto estudamos este gigante? Você já se perguntou como funcionam os sistemas de estacionamento automáticos? Essas tecnologias inovadoras mudaram a forma como estacionamos os carros. Com apenas um toque de botão, os motoristas podem enviar seus veículos para uma vaga designada, sem precisar fazer manobras complicadas. O sistema utiliza uma combinação de sensores e câmeras para escanear o ambiente, garantindo um estacionamento suave e seguro. Quando o motorista sai do carro, o sistema automático assume o controle, guiando o veículo para uma vaga livre e evitando obstáculos. É uma verdadeira solução para cidades onde estacionar pode ser um grande desafio. Ao eliminar as dificuldades e o estresse relacionados ao estacionamento, esses sistemas não só economizam tempo, mas também reduzem o risco de acidentes que podem ocorrer em situações complicadas. Então, da próxima vez que você ver um carro estacionando sozinho, poderá apreciar a tecnologia inteligente em ação. É verdade que os morcegos Bumblebee são pequenas maravilhas. O morcego Bumblebee, também conhecido como morcego do nariz de Kitty, é o menor mamífero do mundo. Ele pesa apenas 0,05-0,07 onças e cabe facilmente na palma da mão. O comprimento do corpo, da cabeça à cauda, varia de 1,14 a 1,29 polegadas. E a envergadura das asas é de cerca de 5,1-5,7 polegadas. Esses morcegos únicos vivem principalmente na Tailândia e em Mianmar,
onde habitam cavernas de calcário, formando pequenas colônias. Apesar de seu tamanho diminuto, eles desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos ao se alimentarem de pequenos insetos. Seu tamanho reduzido os torna vulneráveis à perda de habitat, o que gera preocupações sobre seu futuro. Ao aprender mais sobre essas criaturas incríveis, podemos ajudá-las. Que outras criações surpreendentes podem estar escondidas à vista? Você já se perguntou por que os artistas usam tinta de lula? A tinta CPIA, de uma cor marrom incrível, vem da maravilhosa lula, um ser que inspira artistas há séculos. Essa fonte natural de tinta tem uma rica história, conectando a vida marinha à expressão criativa. Antigamente, artistas e escritores recorriam a esse material único para suas obras, pois ele oferecia cores vibrantes e uma textura especial. A lula, mestre da camuflagem e adaptação, forneceu essas tintas especiais, mostrando como os ecossistemas do nosso mundo estão interligados à criatividade humana. O uso de materiais naturais, como a tinta sepia, não só reflete a engenhosidade dos artistas, mas também destaca a beleza da natureza. Hoje, quando muitos artistas buscam opções sustentáveis, a tinta de lula está se tornando popular novamente. É um lindo lembrete de que os tesouros do oceano podem se tornar ferramentas de expressão, conectando-nos tanto ao mundo marinho quanto à rica tapeçaria da arte humana. Como a natureza inspirará sua próxima criação? A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes, revelando paisagens diversas que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante canyon, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? Por que Kyiv tem a estação de metrô mais profunda? Localizada no coração de Kyiv, Ucrânia, a estação de metrô Arsenalna é considerada a mais profunda do mundo, atingindo impressionantes 105 metros. Imagine descer por uma escada rolante que parece um escorregador sem fim para as profundezas da Terra. A descida leva cerca de 5 minutos, tempo suficiente para admirar a arquitetura deslumbrante e os detalhes intricados da estação. Inaugurada na década de 1960, Arsenalna não é apenas um importante ponto de transporte, mas também representa a rica história de Kyiv e o espírito de seu povo. A necessidade de tal profundidade surgiu devido à geografia montanhosa da cidade. Os engenheiros tiveram que projetar as linhas do metrô com precisão para atravessar a paisagem de forma eficaz. Embora muitos vejam uma estação de metrô apenas como um meio de transporte, Arsenalna oferece uma experiência inesquecível que conecta a vida agitada de Kyiv acima às profundezas silenciosas abaixo. Se você visitar esta cidade vibrante, não perca a oportunidade de descer pela escada rolante e dizer que esteve no ponto mais profundo de qualquer sistema de metrô do mundo. Você vai se surpreender ao saber que gatos podem ser prefeitos. Na cidade incomum de Talkeetna, no Alasca, um gato chamado Stubbs ocupou o cargo honorário de prefeito por 20 anos. Embora ele não presidisse reuniões nem assinasse leis, Stubbs trazia calor e charme, sendo amado pelos moradores e turistas. Muitos iam à loja local, onde Stubbs costumava descansar, apenas para ver seu líder peludo. Seu jeito único de cumprimentar os visitantes e o ronronar satisfeito quando era acariciado criavam uma atmosfera acolhedora que nenhuma pessoa conseguiria igualar. Embora Stubbs nunca tenha tomado decisões políticas, seu espírito brincalhão e presença contribuíam para o orgulho da comunidade, lembrando a todos das pequenas alegrias da vida. Não é incrível como um pequeno gato pode deixar uma marca tão grande?
Você pode se surpreender, a mansão Lamp está assombrada. Localizada em St. Louis, esta casa histórica, construída na década de 1860 por um rico cervejeiro, tem um lado sombrio que a tornou famosa em toda a América. A mansão ficou conhecida devido a uma série de trágicos suicídios na família Lamp, quando vários membros tiraram a própria vida em suas dependências. Hoje, ela funciona como restaurante e hotel, mas muitos visitantes afirmam ter experiências sobrenaturais. Os hóspedes frequentemente relatam eventos estranhos, como passos vindos do nada e o inquietante som de portas se fechando. A rica história do edifício, combinada com esses relatos fantasmagóricos, cria uma atmosfera intrigante para aqueles que ousam passar a noite. Você está pronto para explorar a mansão Lamp e desvendar seus mistérios assombrados? O café realmente ajuda na doença da vesícula biliar? Estudos recentes mostram que isso pode ser verdade. Uma pesquisa de 2019 encontrou uma conexão interessante entre o consumo de café e a redução do risco de formação de pedras na vesícula. As pedras na vesícula são pequenos depósitos duros que se formam na vesícula biliar e podem causar dor intensa e problemas digestivos. O estudo indicou que pessoas que consomem café regularmente enfrentam menos problemas com essas pedras incômodas. Os amantes de café podem ficar felizes ao saber que sua xícara diária pode trazer benefícios inesperados para a saúde. Embora as razões exatas para esse efeito protetor não sejam totalmente claras, os antioxidantes e outros compostos presentes no café podem desempenhar um papel importante. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma xícara quente, lembre-se de que seu hábito de consumir cafeína pode fazer mais do que apenas te despertar. Ele também pode cuidar da sua vesícula biliar. O que realmente afeta o desempenho do seu carro? Muitos motoristas acreditam erroneamente que usar gasolina premium é o segredo para aumentar a potência e a eficiência do veículo. No entanto, a maioria dos carros funciona muito bem com gasolina comum, que geralmente é muito mais barata. A gasolina premium com alto índice de octano é realmente necessária apenas para alguns carros de alto desempenho que a recomendam. Para motoristas comuns, abastecer com gasolina premium pode parecer uma boa escolha, mas muitas vezes é um gasto desnecessário, sem trazer benefícios adicionais. Usando o combustível adequado para o seu carro, você pode economizar dinheiro e mantê-lo em boas condições. Portanto, da próxima vez que você for abastecer, lembre-se de que, a menos que o manual do proprietário diga o contrário, a gasolina comum provavelmente será suficiente para a sua viagem. Acredite ou não, os terremotos são mais fortes do que você pensa. A escala Richter, criada por Charles F. Richter em 1935, mede a força dos terremotos usando uma escala logarítmica para determinar sua intensidade. Isso significa que cada número inteiro na escala representa um aumento de 10 vezes na amplitude. Por exemplo, um terremoto de 6.0 é 10 vezes mais forte do que um de 5.0. Mas não é só isso. Cada aumento na escala não só aumenta a amplitude, mas também libera cerca de 31.6 vezes mais energia. Então, se a Terra treme com uma força de 8.0, prepare-se. Isso é aproximadamente 31.6 vezes mais forte do que um terremoto de 7.0. Compreender essa escala ajuda cientistas e equipes de emergência a avaliar o potencial de danos e se preparar para futuros terremotos, tornando-a uma ferramenta importante na sismologia. Pronto para sentir a Terra se movendo? Difícil de acreditar, mas Morgan Freeman já pilotou aviões. Com apenas 18 anos, o lendário ator Morgan Freeman tomou uma decisão inesperada ao se alistar na Força Aérea do Zetra. Embora a maioria de nós o conheça por sua voz inesquecível e papéis em filmes, sua carreira militar começou como técnico de rádio, onde desenvolveu habilidades importantes para a aviação. Curiosamente, Freeman foi aceito em um programa de treinamento de pilotos de caça, o que soa como uma aventura emocionante. No entanto, ele fez uma escolha consciente de recusar essa oportunidade, o que demonstra seus fortes princípios morais. Freeman não queria aprender a matar, ele apenas amava voar. Esse olhar fascinante sobre sua vida mostra que até ícones têm um passado multifacetado, moldado por valores e decisões que refletem sua verdadeira essência, além da atenção do público. Não é inspirador ver como a escolha de um jovem influenciou a lenda que ele acabou se tornando? O que realmente dá charme à Ilha Pequena? Este incrível parque flutuante, localizado no Parque Hudson em Nova York, combina maravilhosamente a beleza da natureza, arte envolvente e arquitetura inovadora.
Inaugurada em 2021, após um investimento de 260 milhões de dólares, a Ilha Pequena não é apenas um parque. Os visitantes passeiam por caminhos sinuosos, descobrindo jardins verdes com plantas nativas que mudam com as estações, proporcionando novas experiências a cada visita. Mas isso não é tudo. O parque conta com um anfiteatro, onde são realizados shows ao vivo e eventos culturais, imergindo os visitantes em uma vibrante atmosfera artística. Projetada em forma de folha, a Ilha Pequena flutua graciosamente sobre a água, criando uma paisagem única que é ao mesmo tempo acolhedora e fascinante. É o lugar perfeito para os nova-iorquinos que buscam descanso ou aventura, enquanto apoiam o envolvimento comunitário através da arte e da natureza. Você já visitou este lugar incrível? Por que alugar um país inteiro para a sua festa? Imagine organizar o evento dos seus sonhos em Liechtenstein, onde alugar todo o país custa apenas 70 mil dólares. Esta pequena e pitoresca nação, situada entre a Suíça e a Áustria, oferece paisagens deslumbrantes e uma rica história, criando uma atmosfera inesquecível para a celebração. Mas, se alugar um país inteiro parece exagerado, considere a beleza de alugar pequenas cidades ou vilarejos na vizinha Áustria, Alemanha ou Suíça. Esses tesouros escondidos oferecem uma atmosfera única que pode transformar qualquer reunião em algo realmente especial. Imagine comemorar em uma vila aconchegante com ruas de paralelepípedos, moradores amigáveis e vistas montanhosas deslumbrantes. Não importa se você está planejando um casamento íntimo, um aniversário ou um evento corporativo, as possibilidades são muitas. Você pode personalizar seu evento com a culinária local, música e tradições para torná-lo ainda mais pessoal. Alugar um país ou uma vila pode parecer extravagante, mas as memórias criadas em lugares tão únicos ficarão com você para a vida toda. Pronto para uma festa inesquecível? Você sabia que os urubus se resfriam de uma maneira única? Os urubus têm um método interessante de regular a temperatura do corpo, que envolve urinar nas próprias pernas. Esse comportamento é chamado de urodrose. Quando essas aves ficam expostas ao sol forte, seus corpos podem superaquecer. Então, ao permitir que a urina evapore das pernas, elas criam um efeito de resfriamento natural. Isso não só ajuda a manter uma temperatura confortável, mas também desempenha uma função dupla. Ajuda a eliminar bactérias e parasitas nocivos que podem pegar enquanto se alimentam. Os urubus são importantes necrófagos nos ecossistemas, e esse método inteligente permite que eles sobrevivam em condições difíceis, onde muitos outros animais teriam dificuldades. Usando essa técnica única, eles garantem uma temperatura corporal segura, mantendo a higiene, mostrando como a evolução proporciona adaptações incríveis para a sobrevivência em seu ambiente. Você sabia que os médicos já usaram sulfadiazina líquida? Antes do surgimento da penicilina durante a Segunda Guerra Mundial, a sulfadiazina líquida era o principal tratamento para infecções. Este antibiótico inicial, feito a partir de um composto químico, proporcionava alívio necessário e era amplamente utilizado no combate a várias infecções bacterianas. No entanto, apesar da eficácia dos sulfadiazinas, eles tinham limitações e efeitos colaterais que às vezes dificultavam seu uso em casos graves. Um ponto de virada foi a aplicação prática da descoberta da penicilina por Alexander Fleming. Quando a penicilina surgiu na medicina, ela transformou radicalmente a saúde pública. Ela se mostrou não apenas mais eficaz do que a sulfadiazina no tratamento de infecções, mas também abriu caminho para os antibióticos em geral. Quando os médicos começaram a usar penicilina para tratar soldados e civis, a taxa de mortalidade por infecções bacterianas caiu significativamente. Essa mudança significativa na medicina lançou as bases para os antibióticos modernos, alterando nossa abordagem às infecções hoje. Você consegue imaginar como seria a saúde sem ela? Já pensou em como o seu olho é complexo? O olho humano pesa apenas cerca de 28 gramas, mas possui mais de 2 milhões de partes funcionando. Esse pequeno, mas poderoso órgão desempenha um papel crucial na forma como percebemos o mundo. Seu olho captura a luz e envia sinais para o cérebro, permitindo que você veja. Componentes como a córnea e o cristalino trabalham juntos para focar a luz, enquanto a retina processa as imagens e transmite informações através do nervo óptico. Apesar do seu tamanho, o olho realiza tarefas complexas, adaptando-se a diferentes condições de iluminação e distâncias, garantindo uma imagem clara do mundo ao seu redor.
Curiosamente, a coordenação dos músculos do seu olho é tão precisa que você pode facilmente seguir objetos em movimento. Essa incrível complexidade mostra como nossos corpos são feitos com detalhes impressionantes, ressaltando o quão notáveis e complexos podem ser até mesmo os menores órgãos. Acredite ou não, o jovem Henrique V enfrentou uma flecha feroz. Quando o futuro rei tinha apenas 16 anos e liderou sua primeira batalha, ele viveu um momento que moldou sua lenda. Durante essa luta intensa, ele foi atingido por uma flecha inimiga no rosto. Em vez de fugir com medo ou se render à dor, Henrique declarou corajosamente que preferiria a morte a ser visto como um covarde. Essa dedicação feroz à bravura não apenas lhe rendeu o respeito de seus companheiros, mas também preparou o caminho para seu futuro reinado. Seu desejo de proteger sua reputação se tornou uma característica definidora que, mais tarde, ajudou a unir a Inglaterra em tempos difíceis. Henrique V ficou conhecido por seu carisma e coragem, liderando suas tropas em batalhas memoráveis e se tornando um símbolo de resistência. O que isso nos diz sobre a força da coragem e da reputação na formação da história? Fatos surpreendentes sobre Nagoro, o Vale das Bonecas. Esta vila japonesa única chama a atenção por ter mais bonecas em tamanho real do que pessoas de verdade. A artista local, Tsukimi Ayano, criou essas bonecas com carinho em homenagem aos antigos moradores, transformando a tranquila vila em uma obra de arte mágica. Cada boneca reflete a vida de seu protótipo humano, seja um agricultor trabalhando no campo ou uma criança brincando à beira do rio. Diante do problema da despovoação rural, essas bonecas se tornaram um símbolo de comunidade e memória, atraindo curiosos turistas de todo o mundo. Passear por Nagoro é como mergulhar em uma instalação artística viva, onde histórias habitam cada canto. Os visitantes não apenas admiram a arte, mas também refletem sobre questões mais amplas relacionadas ao encolhimento da população nas áreas rurais. O que te inspira nessa criativa homenagem ao passado? Adivinhe o que realmente influencia a felicidade e a saúde? Estudos mostram que passar pelo menos 120 minutos ao ar livre a cada semana pode melhorar muito nossa saúde física e emocional. Estar em contato com a natureza, seja em uma caminhada tranquila no parque ou cuidando do jardim, nos ajuda a aliviar o estresse e a nos sentirmos mais satisfeitos. Essas 2 horas não precisam ser feitas de uma vez, podem ser divididas ao longo da semana, facilitando a inclusão na rotina. O ar fresco, a luz do sol e a natureza fazem maravilhas, elevando nosso humor e bem-estar. Imagine uma brisa suave ou os sons relaxantes dos pássaros cantando. Essa conexão com a natureza é um remédio para os estresses da vida moderna. Então, se você está procurando uma maneira simples de melhorar seu humor e saúde, por que não tornar a natureza parte da sua rotina semanal? Acredite ou não, durante o show de Alice Cooper, calcinhas voaram. Em 1972, durante sua apresentação marcante com a música School's Out no Hollywood Bowl, tudo saiu do controle quando um helicóptero começou a despejar roupas íntimas femininas sobre o público. Esse truque insano fazia parte do estilo teatral de Cooper, que borrava as fronteiras entre rock e performance. Os fãs já estavam animados com a música contagiante, mas o espetáculo das calcinhas coloridas flutuando no ar deixou a multidão em êxtase. Críticos elogiaram Cooper por sua habilidade única de chocar e entreter, e esse evento consolidou sua reputação como um showman que não tem medo de quebrar barreiras. O lançamento das calcinhas não foi apenas um truque divertido. Refletiu o espírito da cena rock dos anos 70, onde os shows se tornavam eventos inesquecíveis. As apresentações extravagantes de Alice o tornaram um pioneiro na integração de elementos teatrais em shows de rock. Desde então, artistas têm se inspirado para criar seus próprios espetáculos memoráveis. O que você acha que tornou esse momento tão lendário? Descubra a pista de obstáculos mais extrema da China. Este emocionante percurso, conhecido como Desafio Ninja, testa os limites da força, agilidade e perseverança. Com paisagens deslumbrantes, oferece uma incrível variedade de desafios, desde paredes altas até rampas escorregadias e obstáculos balançantes que aceleram o coração. Atletas de todo o mundo vão à China para participar dessa competição intensa, colocando suas habilidades à prova. Você sabia que os participantes muitas vezes treinam por anos para se preparar para os diversos desafios físicos e psicológicos? Muitos enfrentam não apenas o esforço físico, mas também a pressão psicológica de superar condições extremas.
A pista de obstáculos não é apenas uma prova de velocidade, mas também de estratégia, já que os competidores precisam decidir como superar cada obstáculo de forma eficaz. Com um público crescente acompanhando cada evento, esse espetáculo encanta tanto os fãs quanto os atletas iniciantes. Você está pronto para testar se consegue enfrentar esse desafio extremo? Em uma incrível ilha deserta nas Bahamas, conhecida como Praia dos Porcos, vivem adoráveis porcos que nadam em águas turquesa. Este lugar único ficou famoso por seus habitantes amigáveis, que adoram brincar no oceano. Turistas visitam a ilha não apenas para relaxar na areia macia, mas também para ver os porcos nadando e se divertindo. Dizem que os porcos foram trazidos para a ilha por marinheiros que planejavam voltar por eles, mas nunca retornaram. Em vez disso, os porcos aprenderam a nadar e a sobreviver com os recursos da ilha. Os visitantes frequentemente os alimentam com petiscos, e é um prazer ver os porcos mergulhando e nadando para conseguir suas guloseimas. Esta atração incomum aumenta a conscientização sobre a vida selvagem e a preservação ambiental, tornando a Praia dos Porcos um destino imperdível para quem explora as Bahamas. Você se atreve a nadar com os porcos? Um fato interessante sobre o primeiro site. O primeiro site criado surgiu na rede em 6 de agosto de 1991 e marcou um ponto de virada na forma como compartilhamos informações. Foi desenvolvido por Tim Berners-Lee, o inventor da World Wide Web. Este site inovador estava hospedado em um computador NEXT no CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Imagine um tempo em que a internet estava apenas começando. O site funcionava como um guia, ajudando os usuários a entender o projeto da web e mostrando como criar suas próprias páginas. Era simples, mas revolucionário, fornecendo informações importantes sobre temas como hipermídia e como conectar diferentes documentos online. Hoje, não conseguimos imaginar nossas vidas sem a internet, mas naquela época, esse pequeno site foi a semente que cresceu em uma vasta paisagem digital que exploramos diariamente. Se pensarmos bem, cada clique e link que fazemos hoje leva a esse único ponto de origem. O que você acha que será a internet em 30 anos? Já pensou onde você estaria? Se você pudesse fazer um buraco reto através da Terra, começando na Argentina, você acabaria perto da China. Essa ideia fascinante envolve os antípodas, lugares em lados opostos do nosso planeta. Imagine passar por todas as camadas da Terra, da crosta ao manto e finalmente ao núcleo externo, que é feito de rocha derretida. Claro, fazer um buraco assim é impossível, devido às temperaturas extremas e à pressão intensa. No entanto, esse experimento mental mostra o quão grande é a nossa Terra e nos faz pensar mais sobre geografia. Isso nos faz valorizar como o mundo está interconectado, mesmo quando pensamos no que está sob nossos pés. Não é incrível perceber onde estamos em relação ao resto do mundo? Por que o Estreito de Dinamarca é importante para nossos oceanos? O Estreito de Dinamarca é conhecido não apenas por sua natureza deslumbrante. Ele desempenha um papel fundamental na dinâmica dos oceanos. Profundamente sob as ondas, a água fria e densa dessa região desce para o Atlântico, formando o que os cientistas chamam de corrente profunda do Atlântico Norte. Essa corrente funciona como um enorme transportador, ajudando a levar nutrientes e oxigênio por todo o oceano, sustentando diversos ecossistemas marinhos ao redor do mundo. Um dos aspectos interessantes do Estreito de Dinamarca é a cachoeira subaquática, que demonstra claramente quão poderosos e complexos podem ser os processos oceânicos. Quando a água mais leve flui sobre a corrente densa, ela cria um fluxo dramático para baixo, moldando o fundo do mar e influenciando as condições climáticas. Ao entender esses mecanismos, percebemos melhor como as correntes oceânicas são essenciais para a vida no mar e como afetam o clima em todo o mundo. Você sabia quantos pontos tem uma bola de beisebol? Uma bola de beisebol não é apenas uma esfera, é um equipamento esportivo cuidadosamente feito com 108 pontos duplos. Isso significa que há 216 pontos individuais que mantêm tudo junto. Esses pontos desempenham um papel importante no jogo, influenciando a aerodinâmica da bola. Quando os arremessadores lançam uma bola curva ou rápida, esses pontos criam resistência no ar, ajudando a bola a girar. A casca branca de couro, costurada com precisão, é feita para ser resistente e manter a forma durante os jogos intensos. É incrível pensar que toda vez que um jogador pega uma bola voando ou dá um home run, ele está interagindo com um objeto cuidadosamente projetado, que existe há mais de 100 anos. Os pontos não servem apenas para enfeitar.
Eles também sustentam o núcleo, que é feito de camadas de fio e um centro de borracha. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo de beisebol, lembre-se da incrível habilidade envolvida em cada bola. Você sabia que a Argentina é o maior país de língua espanhola? Com uma área impressionante de 2,78 milhões de quilômetros quadrados, ela é a maior nação de língua espanhola em termos de território. Este país incrível na América do Sul se estende dos Andes, a oeste, até o Oceano Atlântico, a leste, criando paisagens variadas que encantam os visitantes. A Argentina não é apenas extensa, ela possui um rico patrimônio cultural, formado por povos indígenas, colonizadores europeus e imigrantes de todo o mundo. Aqui você encontra de tudo, desde o tango em Buenos Aires até os deslumbrantes glaciares na Patagônia. O país também é famoso por suas maravilhas naturais, como as Cataratas do Iguaçu, uma das maiores e mais impressionantes do mundo. Com suas cidades vibrantes, rica história e incrível biodiversidade, a Argentina realmente se destaca no mapa. Então, da próxima vez que você explorar uma região de língua espanhola, lembre-se da vasta beleza e riqueza cultural da Argentina. Há algum lugar específico que você gostaria de visitar lá? A bandeira do Nepal é composta por 2 triângulos sobrepostos, o que a torna diferente de outras bandeiras nacionais. Esses triângulos simbolizam as majestosas Himalaias e representam a rica herança cultural do Nepal, especialmente as 2 principais religiões, o hinduísmo e o budismo. O triângulo superior exibe uma lua branca, simbolizando paz e tranquilidade, enquanto o triângulo inferior apresenta o sol, representando coragem e determinação. A vibrante cor vermelha da bandeira reflete a beleza e a bravura do Nepal, e a borda azul simboliza a paz. Esse design único representa a conexão do povo nepalês com sua terra e crenças espirituais. Cada elemento foi cuidadosamente escolhido, e a bandeira não só representa a beleza natural do país, mas também a harmonia entre suas diversas culturas. Portanto, ao ver a bandeira tremulando ao vento, você testemunha a celebração da identidade e unidade do Nepal. Você sabia que os primeiros habitantes de Madagascar vieram da Indonésia? Essa descoberta incrível se baseia em estudos linguísticos e genéticos que questionam as ideias tradicionais sobre a origem da ilha. Pesquisadores descobriram que os primeiros moradores que se estabeleceram em Madagascar há cerca de 1.500 a 2.000 anos têm mais em comum com a população do Sudeste Asiático do que com os africanos. Essa conexão é parcialmente explicada pelas correntes oceânicas, que serviram como rotas de migração ao longo dos séculos. Quando as ondas levavam os barcos, os primeiros colonizadores traziam suas línguas, culturas e práticas agrícolas, misturando-as com as tradições únicas de Madagascar. É surpreendente, mas isso resultou em uma rica diversidade de espécies biológicas e um patrimônio cultural que reflete as raízes híbridas da ilha. Portanto, ao pensar em Madagascar, lembre-se de que suas histórias incríveis e diversidade podem realmente ter origens em longas costas da Indonésia. Os animais realmente podem nos inspirar? Uma história viral das Filipinas conquistou os corações de pessoas ao redor do mundo, contando sobre um animal incrível que surgiu em circunstâncias únicas e emocionantes. Essa adorável criatura nasceu depois que sua mãe, uma cadela sem teto, corajosamente protegeu seus filhotes de uma tempestade devastadora. Em uma situação difícil, ela buscou abrigo em uma casa próxima, onde logo deu à luz seus filhotes. Infelizmente, o tempo severo levou a vida de muitos deles. Mas um sobreviveu, e sua comovente história tocou o coração de quem a conheceu. A determinação dessa cadela-mãe e de seu filhote sobrevivente mostram a forte conexão entre os animais e sua vontade de sobreviver a qualquer custo. Histórias como essas despertam em nós compaixão e nos lembram do quanto amor e força os animais podem demonstrar. Podemos aprender algo com sua coragem. Surpreendente, mas os pinguins são ótimos nadadores. Essas aves encantadoras que muitas vezes parecem desajeitadas em terra, se tornam atletas ágeis assim que entram na água. Com suas poderosas patas, os pinguins conseguem atingir uma velocidade impressionante, mergulhando e virando com facilidade. Seus corpos aerodinâmicos são perfeitos para nadar, permitindo que capturem peixes e evitem predadores como focas. Quando chega a hora de voltar à superfície, esses nadadores magníficos podem saltar do oceano em arcos espetaculares, mostrando sua força e habilidades atléticas. Embora em terra firme possam parecer um pouco desajeitados, suas impressionantes habilidades de natação são de tirar o fôlego.
desde as águas geladas da Antártica até as costas rochosas das regiões costeiras. Os pinguins dominaram a arte de nadar, provando que são verdadeiros navegadores do oceano, apesar de sua desajeitabilidade em terra. Você sabia que as moscas conseguem escapar rapidamente? Quando uma mosca sente perigo, ela não apenas voa para cima, como muitos pensam. Em vez disso, ela pula para trás. Esse jeito inesperado de se salvar ajuda a evitar predadores e torna difícil pegá-las. As moscas têm reflexos incrivelmente rápidos e conseguem perceber movimentos mais rápido do que nós. Esse salto para trás permite que elas escapem rapidamente das ameaças, muitas vezes nos deixando batendo as mãos no ar sem sucesso. Essa habilidade não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também intriga os cientistas que estudam sua mecânica de voo única. Ao entender como as moscas se movem, os pesquisadores podem se inspirar para criar novas tecnologias e robótica. Então, da próxima vez que você ver uma mosca, lembre-se de que ela tem truques impressionantes na manga. O que você acha que esse conhecimento pode nos ajudar no dia a dia? Poucos sabem, mas na Colômbia existe um rio colorido. O Caño Cristales, frequentemente chamado de Rio das Cinco Cores, impressiona os visitantes de junho a novembro com sua incrível paleta de vermelho, amarelo, verde, azul e preto. O que causa esse espetáculo impressionante? Tudo se deve a uma planta única, chamada Macarenia clavigera, que cresce no fundo do rio. Na estação seca, essa planta aquática surpreendente transforma o leito do rio em uma tela vibrante quando floresce. As cores ganham vida graças à interação da luz solar com os pigmentos da planta, fazendo com que a água pareça cheia de tintas aquareladas. Todo ano, esse espetáculo atrai turistas de todo o mundo, que vêm para apreciar sua beleza deslumbrante. O Caño Cristales se destaca não apenas por suas cores vibrantes, mas também pela rica biodiversidade ao seu redor, o que aumenta ainda mais sua atratividade. Portanto, se você está em busca de uma maravilha natural impressionante, não perca a oportunidade de ver o Rio das Cinco Cores em ação. Acredite ou não, esta crisântemo é enorme. O recorde do Guinness para a maior crisântemo do mundo pertence a uma planta incrível com uma flor que chega a mais de 3 metros de diâmetro. Esta flor gigante ganhou o apelido brincalhão de OVNI floral, devido ao seu tamanho e aparência incomuns. Cultivada por jardineiros experientes, esta maravilhosa crisântemo demonstra a beleza e o potencial da natureza. Ela não é apenas grande, também possui cores vibrantes que encantam todos que a veem. Imagine passar por uma flor que pode quase cobrir um carro. Cultivar uma flor tão enorme exige habilidades excepcionais de jardinagem, incluindo cuidados meticulosos e condições climáticas específicas. Ao explorar o mundo das plantas, esta crisântemo recordista nos lembra da incrível diversidade da natureza, fazendo-nos refletir sobre quais outras maravilhas botânicas estão esperando para serem descobertas. Você consegue imaginar como os lasers impactam nosso dia a dia? Os lasers, que significam amplificação de luz por emissão estimulada, desempenham um papel crucial em várias tecnologias modernas. Esses dispositivos incríveis criam feixes de luz focados que podem cortar metal, escanear códigos de barras e até realizar cirurgias complexas nos olhos. Na medicina, os lasers são usados para tudo, desde correção de visão em procedimentos como o LASIK até tratamento de doenças de pele e remoção de tumores. As telecomunicações também dependem dos lasers para transmitir informações a longas distâncias através de cabos de fibra óptica, tornando nossas conexões de internet e telefone mais rápidas e confiáveis. Além dessas áreas, os lasers são utilizados na fabricação, entretenimento e pesquisas científicas, mostrando sua versatilidade e importância. Como você pode ver, os lasers não são apenas ferramentas futuristas, mas fazem parte do nosso cotidiano, facilitando e tornando as tarefas mais eficientes. O que você acha que o futuro reserva para os lasers? Vamos revelar a verdade sobre os superpoderes das corujas. As corujas são criaturas realmente incríveis, especialmente conhecidas por sua audição excepcional. Ao contrário de muitos animais, algumas espécies de corujas têm as orelhas assimétricas, o que significa que estão em alturas diferentes na cabeça. Essa estrutura única permite que elas captem até os sons mais fracos feitos por suas presas, como o farfalhar das folhas ou o movimento dos roedores, mesmo nas noites mais escuras.
Quando uma coruja ouve um som, ela pode identificar com precisão sua origem, comparando o tempo que o som leva para chegar a cada orelha. Junto com sua incrível visão noturna, que funciona muito bem em baixa luminosidade, as corujas se tornam predadores noturnos temíveis. Essa combinação de audição aguçada e visão clara permite que elas caçem de forma eficaz, conseguindo encontrar alimento mesmo no escuro total. Não é incrível como essas adaptações tornam as corujas caçadoras tão eficientes? Prepare-se para se surpreender com a nova Akeresville. Este edifício impressionante em Kudrovo, Rússia, se ergue sobre a cidade e abriga entre 18 mil e 20 mil moradores. Imagine como é viver em um lugar onde toda a agitação do dia a dia acontece em um só lugar. Nova Akeresville não é apenas um lugar para morar, é um símbolo de uma nova abordagem à vida urbana. Com sua arquitetura moderna e diversas comodidades, oferece uma experiência única de moradia para uma população variada. Os moradores desfrutam de tudo, de lojas e restaurantes a áreas de lazer, tudo sob um mesmo teto. Esta cidade vertical mostra como o ambiente urbano pode utilizar o espaço de forma eficaz em áreas densamente povoadas. À medida que cidades ao redor do mundo crescem, construções como a nova Akeresville demonstram como o design inovador pode lidar com o rápido aumento da população. É surpreendente imaginar como é viver tão próximo uns dos outros, compartilhando elevadores e áreas comuns. Será que este é o futuro da vida urbana? Você sabia que cada panda que você vê no zoológico é, na verdade, alugado da China? Isso mesmo. Esses adoráveis ursos preto e branco não são apenas visitantes, eles são símbolos vivos dos esforços da China para preservar essa espécie em extinção. Quando os zoológicos ao redor do mundo querem exibir pandas, eles fazem um acordo especial com a China, que aluga esses seres encantadores por uma quantia significativa. Esse acordo mostra o quanto a China leva a sério seu papel como guardiã global dos pandas. O dinheiro arrecadado ajuda a financiar projetos de conservação dos pandas em seu habitat natural, garantindo que esses gigantes gentis continuem a prosperar em seu ambiente. Então, quando você visitar um zoológico e admirar esses ursos fofinhos, lembre-se de que você está testemunhando parte dos esforços internacionais de conservação. Não é incrível como os países se unem para proteger espécies ameaçadas como o panda gigante? Por que o cocô de aranha pode ter cores diferentes? Essa pergunta curiosa nos leva a um mundo fascinante das aranhas e sua biologia incrível. As aranhas, conhecidas por suas teias impressionantes e habilidades, também produzem cocô de várias cores: branco, marrom ou cinza escuro. Essa diversidade de cores não é à toa, depende da dieta e do ambiente. Por exemplo, aranhas que se alimentam de insetos podem produzir cocô mais escuro, enquanto aquelas que comem alimentos menos pigmentados podem ter resíduos mais claros. As cores do cocô também podem refletir o nível de umidade. Em condições mais úmidas, ele pode ter diferentes tonalidades. As aranhas frequentemente usam estratégias de sobrevivência, e seus resíduos podem se misturar ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores. Na próxima vez que você encontrar cocô de aranha, lembre-se de que há mais nesse colorido desperdício do que parece à primeira vista. Que outros segredos as aranhas podem esconder? Você sabia que o queijo se torna alvo de ladrões? É difícil acreditar, mas cerca de 4% do queijo mundial é roubado. Essa estatística surpreendente mostra como esse produto lácteo tão amado se torna um item de alto risco para os vendedores. Os roubos de queijo acontecem por várias razões, como o alto custo e a demanda. Muitos tipos de queijo, especialmente os gourmet ou especiais, podem ser bastante caros, o que os torna atraentes para quem quer ganhar dinheiro rapidamente. Alguns vendedores até precisam instalar medidas de segurança, como câmeras e alarmes em suas seções de laticínios, para afastar os ladrões. Curiosamente, esse problema não afeta apenas pequenas lojas. Grandes distribuidores e supermercados também enfrentam essas dificuldades. A indústria do queijo é vasta e diversificada, incluindo tudo, desde cheddar até brie, mas o risco de roubo continua sendo um sério problema. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um pedaço do seu queijo favorito, pense sobre o caminho que ele percorreu e as dificuldades incomuns que enfrentou ao longo do trajeto. Você vai se surpreender ao saber que os lobos do inverno uivam. Esse comportamento incrível envolve uivos coordenados, criando belos concertos harmônicos. Quando uma matilha de lobos do inverno começa a uivar, parece que há um grupo maior, o que pode assustar ameaças potenciais.
Imagine estar em uma floresta nevada e ouvir esse som impressionante ecoando entre as árvores. É uma experiência poderosa e assustadora. Os lobos uivam para se comunicar, compartilhando informações sobre onde estão e se avistaram presas. A harmonia que você ouve não é apenas música, é uma tática inteligente que os ajuda a fortalecer laços sociais e proteger seu território de rivais. Então, da próxima vez que você ouvir o uivo de um lobo no inverno, lembre-se de que eles não estão apenas cantando, estão enviando mensagens e cuidando uns dos outros na natureza. É um belo exemplo de trabalho em equipe na natureza. Você pode se surpreender. A batata causou medo na Europa. Quando a batata apareceu pela primeira vez no continente no final do século XVI, as pessoas desconfiavam dessa nova comida. Muitos acreditavam que comer batata poderia causar doenças, como a lepra, ou trazer outros problemas de saúde. Essa opinião negativa era alimentada pela aparência estranha da batata, que lembrava as raízes de algumas plantas venenosas. No entanto, tudo começou a mudar, graças aos esforços do corajoso farmacêutico Antoine-Augustin Parmentier. Ele promoveu incansavelmente a batata, mostrando suas propriedades nutritivas e até organizando jantares públicos, onde as pessoas podiam experimentar pratos deliciosos à base de batata. Gradualmente, a sociedade começou a ver a batata de uma nova maneira, reconhecendo-a como uma fonte valiosa de alimento. Hoje, não conseguimos imaginar nossos pratos sem ela, e ela se tornou uma parte essencial das cozinhas ao redor do mundo. Você consegue acreditar como ela foi mal compreendida no começo? Você sabia que o Havaí está lentamente se afastando? A placa do Pacífico, onde ficam as Ilhas Havaianas, está sempre em movimento. Ela se desloca para noroeste a uma velocidade de cerca de 7 a 8 centímetros por ano. Esse fenômeno destaca a natureza dinâmica da crosta terrestre, que é composta por várias placas que flutuam sobre uma camada semilíquida abaixo delas. Quando essas placas tectônicas se movem, elas criam formas geológicas incríveis e podem causar eventos como terremotos e erupções vulcânicas. Na verdade, as ilhas vulcânicas do Havaí se formaram devido a um ponto quente no manto da Terra, onde a rocha derretida se rompe através da crosta. À medida que a placa do Pacífico se move, novas ilhas começam a se formar, enquanto as antigas se afastam do ponto quente. O resultado é um arquipélago deslumbrante, com paisagens verdes, praias magníficas e uma rica história cultural. Então, toda vez que você pensa no paraíso do Havaí, lembre-se de que ele está se movendo lentamente, mas com certeza pelo fundo do oceano. Legal, não é? E se eu disser que há galinhas selvagens em Kauai? Após os furacões que atingiram a ilha nas décadas de 1980 e 1990, muitos galinheiros foram destruídos, levando a uma incrível transformação da vida selvagem em Kauai. Sem abrigo, as galinhas saíram para as ruas, aproveitando sua nova liberdade. Hoje, essas aves coloridas passeiam pelas ruas, parques e praias, como se fossem as donas do lugar. Com suas penas multicoloridas e personalidades curiosas, elas se tornaram uma parte querida do charme de Kauai. Moradores e turistas frequentemente param para observar as galinhas, e não é raro vê-las atravessando ruas ou se aninhando em jardins. Sua presença dá à ilha uma atmosfera única e provoca conversas sobre a resiliência da vida selvagem e os efeitos das catástrofes naturais. Você já encontrou um bando de galinhas enquanto explorava este paraíso tropical? Prepare-se para se surpreender com Dakota e Elle Fanning. Você sabia que essas talentosas irmãs escolheram seus segundos nomes como primeiros? Dakota Fanning, que nasceu como Hannah Dakota Fanning, e Elle Fanning, que nasceu como Mary Elle Fanning, seguem uma tradição familiar única que destaca a importância de suas raízes. Essa escolha criativa não só lhes dá nomes marcantes em Hollywood, mas também as conecta com sua herança. Muitos fãs podem se perguntar por que elas decidiram fazer essa escolha. Para Dakota, usar o segundo nome a ajudou a se destacar nas audições quando era criança. Da mesma forma, Ellie sentiu que seu segundo nome refletia melhor sua personalidade e ambições profissionais. Ambas deixaram uma marca significativa na indústria do cinema, estrelando em grandes sucessos. É incrível como uma pequena tradição familiar pode moldar a identidade de duas atrizes de sucesso. O que você acha da escolha dos nomes delas? Você pode se surpreender ao saber que as aranhas se adaptam. Essas criaturas incríveis desenvolveram habilidades de sobrevivência impressionantes, tornando-se mestres em se camuflar e escapar.
Quando as pessoas tentam se livrar delas, as aranhas encontram novas maneiras de permanecer invisíveis. Elas conseguem se esconder em fendas e rachaduras minúsculas, se misturando habilmente ao ambiente. Além disso, esses seres astutos podem até nos fazer pensar que desapareceram, enquanto, na verdade, estão apenas esperando o momento certo para reaparecer. Essa capacidade de adaptação mostra sua resiliência e evolução, evidenciando o quão bem elas estão ajustadas à vida ao nosso lado. Então, da próxima vez que você achar que derrotou uma aranha em sua casa, lembre-se, ela pode estar apenas se tornando melhor em se esconder de você. Você já viu a famosa ovelha clonada? Dolly foi o primeiro animal clonado e entrou para a história. Sua incrível jornada começou em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia. Cientistas usaram o método de transferência nuclear de células somáticas. Pegaram uma célula de uma ovelha adulta e a uniram a um óvulo, criando um embrião que se desenvolveu na Dolly. Esse experimento inovador levantou muitas questões e debates sobre clonagem e ética. Dolly viveu 6 anos e morreu em 2003, mas seu legado permanece. Hoje, você pode visitar o Museu Nacional da Escócia, onde estão expostos seus restos preservados. Ver Dolly com seus próprios olhos é uma experiência única, que revela as incríveis possibilidades da ciência genética. Sua história continua a inspirar discussões sobre clonagem e suas consequências para o futuro da ciência e da tecnologia. O que você pensa sobre clonagem? Acredite ou não, pneus velhos ganham uma nova vida. Na África, a iniciativa de reciclagem Freetown transforma pneus descartados em blocos de construção inovadores para parques e espaços públicos. Imagine passear por um colorido parquinho ou relaxar em um parque verde, sabendo que os materiais ao seu redor um dia rolaram pelas estradas. Este projeto incrível já reciclou mais de 60 mil pneus, evitando a poluição do meio ambiente. Além do impacto ambiental positivo, ele também promove a integração social, criando empregos para os moradores locais e permitindo que eles participem do processo de reciclagem. Os trabalhadores envolvidos na iniciativa não apenas ajudam a deixar o ambiente mais limpo, mas também adquirem habilidades valiosas, sustentando suas famílias e se orgulhando de suas comunidades. Com projetos assim, o futuro parece mais brilhante, mostrando como o desenvolvimento sustentável e a sociedade podem se unir por um mundo melhor. Não é inspirador ver soluções criativas que resolvem o problema dos resíduos e apoiam as comunidades? Prepare-se para se surpreender com os perigos do microsono. Esse fenômeno incrível acontece quando pessoas privadas de sono adormecem involuntariamente por alguns segundos, muitas vezes sem perceber. Imagine que você está dirigindo na estrada e, por um instante, sua mente se apaga. Isso é o microsono, que pode ter consequências fatais. Pesquisas mostram que a falta de sono aumenta significativamente o risco de acidentes, tornando esse problema sério em nível global. Seja você um estudante que não dorme a noite toda ou um pai cansado, a falta de sono pode te pegar de surpresa. A maioria das pessoas acha que pode lidar com o cansaço, mas o microsono pode te alcançar no momento mais inesperado, especialmente durante tarefas monótonas, como dirigir ou trabalhar por longas horas. É importante reconhecer os sinais de falta de sono e priorizar o descanso para nossa segurança na estrada e na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você sentir sonolência, pergunte a si mesmo: vale a pena o risco? É verdade que os bufões eram espiões? Com certeza. Nos palácios históricos, os bufões costumavam usar trajes coloridos que pareciam ridículos, mas na verdade tinham bolsos secretos. Por que um entretenedor na corte precisaria de compartimentos secretos? Esses astutos personagens frequentemente desempenhavam o papel de espiões ou mensageiros. Enquanto faziam os nobres rirem com suas travessuras, podiam discretamente transmitir mensagens importantes ou ferramentas. Imagine um bufão contando uma piada enquanto entrega notícias sobre um reino rival ou até mesmo planos de um evento real. Essa dupla função ajudava-os a manter boas relações com a família real, pois eram confiáveis tanto para entreter quanto para coletar informações. Esse aspecto fascinante dos bufões mostra como entretenimento e política se entrelaçavam de maneiras surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um bufão na história, ou em um filme, lembre-se de que em seu traje colorido há muito mais do que parece à primeira vista. É verdade que Frodo tem outro nome?
O Senhor dos Anéis não é apenas uma história sobre batalhas épicas e criaturas míticas. É apresentada como uma tradução de um livro originalmente escrito em Westron, a língua comum da Terra-média. Neste rico mundo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, o personagem Frodo Bolseiro é na verdade chamado de Mora Lebingi em Westron. Esse detalhe adiciona profundidade à narrativa, fazendo os leitores imaginarem uma cultura totalmente diferente por trás dos nomes e lugares familiares. Westron serve como uma ponte entre os leitores e os personagens, tornando a história mais imersiva. O amor de Tolkien por línguas se revela na forma como ele desenvolveu cuidadosamente o Westron e outras línguas para enriquecer a mitologia da Terra-média. Então, da próxima vez que você ler sobre as aventuras de Frodo, lembre-se de que por trás de seu nome existe um mundo linguístico inteiro. Será que há outras joias escondidas na obra de Tolkien? Você sabia que os goleiros pensam mais rápido que seus companheiros de time? Um estudo recente mostrou que o cérebro dos goleiros processa informações em uma velocidade impressionante, superando outros jogadores. Essa habilidade incrível os ajuda a reagir rapidamente em situações de jogo, como quando um atacante mira no gol. A pesquisa sugere que esses atletas têm uma capacidade aumentada de analisar o ambiente ao seu redor, permitindo que prevejam e bloqueiem os chutes. Avaliando rapidamente os movimentos do adversário e antecipando as jogadas, os goleiros conseguem tomar decisões em frações de segundo que podem mudar o rumo da partida. Essa função cerebral aprimorada é especialmente importante em momentos críticos, quando cada segundo conta. Então, da próxima vez que você assistir a um emocionante jogo de futebol, lembre-se de que os reflexos impressionantes e as habilidades de tomada de decisão dos goleiros estão ligados à sua rápida capacidade de processamento de informações. E se eu disser que sentimos cheiros melhor que tubarões? É surpreendente, mas os humanos têm uma incrível capacidade de perceber o cheiro de petrichor, o aroma terroso que enche o ar após a chuva. Esse cheiro agradável vem dos óleos liberados pelas plantas e de uma substância chamada geosmina, produzida por micróbios no solo. Pesquisas mostram que nosso olfato para esse aroma natural é mais sensível do que a habilidade dos tubarões de detectar o cheiro de sangue no oceano. Embora os tubarões possam sentir sangue na água a quilômetros de distância, nossa sensibilidade ao petrichor demonstra o quão afinados estão nossos narizes para certos sinais da natureza. Esse dom pode ser uma forma da evolução nos ajudar a perceber mudanças no ambiente, como a chegada da chuva, que revigora as plantas e as colheitas. Quando a chuva nutre a terra, esse cheiro refrescante serve como um reconfortante lembrete dos ciclos da natureza. Então, da próxima vez que chover, reserve um momento para apreciar esse aroma terroso, sabendo que seu olfato é tão incrível quanto o de qualquer predador no fundo do mar. Não é fascinante como nossos sentidos moldam nossa conexão com o mundo? Prepare-se para se surpreender com o nariz vermelho brilhante do Rudolph. Os cientistas estão intrigados com a história desse símbolo festivo iluminado. Uma das teorias populares sugere que o nariz do Rudolph brilha devido a uma infecção respiratória parasitária, que aumenta o fluxo sanguíneo para o seu nariz, dando-lhe esse brilho característico. Mas há outra ideia interessante. Alguns pesquisadores acreditam que o nariz do Rudolph tem uma estrutura única com uma densa rede de vasos sanguíneos, o que o ajuda a manter o calor durante voos em alta altitude no frio. Essa adaptação especial pode ajudá-lo a enfrentar as duras condições de inverno enquanto guia o trenó do Papai Noel. Então, da próxima vez que você olhar para o nariz brilhante do Rudolph, pense na ciência por trás desse personagem querido do Natal. É apenas uma história ou há uma parte de verdade baseada na biologia? Por que a orelha cortada virou motivo de guerra? Em 1739, o capitão britânico Robert Jenkins ganhou as manchetes ao mostrar ao parlamento sua orelha cortada, afirmando que forças espanholas a haviam cortado à força durante um confronto no Mar do Caribe. Esse ato chocante gerou uma onda de indignação na Grã-Bretanha, unindo o público e os políticos contra a Espanha. O incidente se tornou um símbolo das tensões históricas entre as duas potências marítimas, agravadas por disputas comerciais e competição colonial. Os relatos horríveis de Jenkins retratavam a crueldade espanhola, elevando o patriotismo britânico e provocando apelos por vingança. Assim começou a Guerra da Orelha de Jenkins, um conflito que fez parte de uma luta mais ampla pela dominação nas Américas. A guerra pode ter começado com um único evento horrível, mas mostrou como a história de uma pessoa pode acender um conflito nacional e mudar as relações internacionais por muitos anos.
E isso pode te surpreender. Os druidas guardavam segredos de nós. Nos tempos antigos, os druidas, que eram a classe sacerdotal da cultura celta, tinham uma maneira única de preservar seu conhecimento. Eles proibiam rigorosamente a escrita de seus ensinamentos. Essa decisão interessante não era apenas uma escolha excêntrica. Provavelmente era uma medida de precaução para que sua sabedoria não fosse mal utilizada ou mal interpretada. Ao manter seu conhecimento na tradição oral, os druidas podiam controlar sua interpretação, transmitindo-o de mestre para aluno em uma rica tradição de narrativa. Infelizmente, essa proibição deixou os historiadores com informações limitadas sobre seus rituais, crenças e práticas. Grande parte do que sabemos veio de registros posteriores de fora, que podem ser tendenciosos ou imprecisos. Assim, embora tenhamos uma ideia do mundo dos druidas, muitos de seus mistérios permanecem trancados no tempo, aguardando que alguém revele a verdade. Vamos revelar a verdade sobre o espaço atômico. Os átomos, que são os blocos de construção de tudo ao nosso redor, são surpreendentemente compostos principalmente de vazio. Imagine, se pudéssemos de alguma forma remover todo o espaço dentro dos átomos, todas as 8 bilhões de pessoas na Terra caberiam no tamanho de uma única maçã. Parece inacreditável, não é? Mas é verdade. Os átomos têm um núcleo minúsculo no centro, onde estão os prótons e nêutrons, cercado por uma nuvem de elétrons que giram ao redor. Apesar de termos essas partículas, a maior parte de cada átomo é na verdade vazia. Esse vazio permite que os átomos se conectem e criem tudo, da água às árvores e nossos próprios corpos. Isso também significa que a matéria que percebemos é, em grande parte, composta de espaço, nos fazendo repensar como nos vemos e como vemos o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você comer uma maçã, pense no incrível fato de que ela pode ser o lar de um minúsculo universo de espaço atômico vazio. Não é impressionante? Porque Cabul tem um legado de jardins. Historicamente, Cabul, a capital do Afeganistão, era conhecida como a Cidade dos Jardins, famosa por seus espaços verdes e belos parques. Um dos parques mais conhecidos é o Jardim de Babur, fundado no século XVI. Este jardim é o último local de descanso do imperador Mogol Babur, fundador do Império Mogol na Índia. O Jardim de Babur reflete o estilo tradicional persa de paisagismo e inclui gramados em terraços, calmas canais de água e muitas árvores floridas que trazem cor e vida ao lugar. Ao caminhar pelos jardins, é quase possível ouvir o sussurro da história que vem com a brisa suave. Hoje, esses jardins continuam a ser um lugar favorito de descanso, tanto para os moradores quanto para os turistas, oferecendo um refúgio tranquilo da agitação da vida urbana. Este belo lugar demonstra o patrimônio cultural de Cabul e sua antiga conexão com a natureza, lembrando-nos de um tempo em que a cidade prosperava como um oásis verde de beleza e tranquilidade. O que podemos aprender com a história dos jardins de Cabul? Um fato interessante sobre o resfriado. Você sabia que, até agora, não existe uma cura definitiva para essa doença incômoda? Os resfriados são causados por diferentes vírus que entram nas nossas células e se multiplicam, tornando-se adversários difíceis para o nosso sistema imunológico. Ao contrário das bactérias, que podem ser eliminadas com antibióticos, os vírus mudam rapidamente, às vezes mais rápido do que a ciência consegue acompanhar. Essa mutação constante torna quase impossível desenvolver um tratamento universal. Então, o que podemos fazer para lidar com o nariz entupido? A melhor defesa é, na verdade, o nosso próprio sistema imunológico. Ele é como nosso exército pessoal contra esses invasores. Uma alimentação adequada, hidratação suficiente e um bom sono ajudam a manter nosso sistema imunológico forte. Enquanto aguardamos avanços nas pesquisas médicas, vamos nos concentrar em fortalecer nossa defesa e encontrar conforto em coisas como sopa e descanso quando o resfriado nos atingir. É verdade que iates podem custar bilhões. Roman Abramovich, ex-proprietário do clube de futebol Chelsea, é conhecido não apenas por seu talento nos negócios, mas também por seu estilo de vida luxuoso. Um dos itens mais impressionantes de sua coleção extravagante é o iate chamado Eclipse. Este magnífico barco, com cerca de 162 metros de comprimento, é avaliado em mais de $1 bilhão. Esse preço impressionante coloca-o entre os iates mais caros do mundo. Mas o que torna o Eclipse tão especial? Primeiro, ele possui várias suítes luxuosas, um heliponto e até um mini submarino.
Suas dimensões e comodidades oferecem conforto e luxo incomparáveis na água. Iates luxuosos como o Eclipse são feitos sob medida para os ultra-ricos e mostram um estilo de vida que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Você consegue imaginar como é navegar em um palácio flutuante? Você pode acreditar como a palavra fizzle mudou? Esse termo interessante surgiu nos anos 1400 e originalmente significava a diminuição do calor ou do gás, especialmente no contexto de cozinhar ou aquecer. Imagine um cozinheiro que cuidadosamente abaixa a chama para aperfeiçoar um prato. Ao longo dos séculos, fizzle mudou de significado e passou a representar algo mais geral, como um desaparecimento gradual ou um fracasso. Hoje, frequentemente ouvimos alguém dizer que um plano fizzled out, quando ele perde sua força ou interesse. Essa evolução destaca como a língua se adapta e se desenvolve, assim como nossas próprias experiências. A transição de um termo técnico para uma expressão coloquial mostra as maneiras criativas que usamos palavras para descrever altos e baixos da vida. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que um projeto fizzled, lembre-se de sua rica história e de como ela reflete nossas próprias tentativas de sucesso, às vezes resultando em um fizz inesperado em vez de um bang. Não é incrível como as palavras podem carregar essas histórias? Vamos revelar a verdade sobre interfaces cérebro-computador. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo das interfaces cérebro-computador, ou ICC, que um dia podem permitir que as pessoas se comuniquem apenas com pensamentos. Essa ideia, comum na ficção científica, está se tornando realidade graças a experimentos revolucionários. Em estudos recentes, pessoas conseguiram controlar membros robóticos apenas pensando nos movimentos que desejavam fazer. Essa conquista incrível mostra que o cérebro pode se conectar com a tecnologia, abrindo caminho para uma possível comunicação mente a mente no futuro. Imagine não precisar falar ou digitar para transmitir seus pensamentos. À medida que os cientistas aprimoram essas tecnologias, podemos testemunhar mudanças revolucionárias na forma como interagimos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Isso poderia significar um futuro sem barreiras linguísticas, ou a capacidade de compartilhar emoções instantaneamente. As possibilidades são infinitas. Prepare-se para se surpreender com o Oscar da Disney. No final da década de 1930, Walt Disney recebeu um Oscar honorário por seu filme inovador, Branca de Neve e os Sete Anões. Em vez da tradicional estatueta dourada, Disney foi premiado com um Oscar completo e 7 estatuetas em miniatura. Essas pequenas estatuetas representavam os 7 anões favoritos do filme: Doutor, Dunga, Soneca, Feliz, Atim, Zangado e Burguês. Esse gesto criativo destacou o quão revolucionário foi o filme, pois ele se tornou o primeiro longa-metragem de animação, expandindo os limites da narrativa e da animação da época. Este prêmio não apenas reconheceu as inovações de Disney, mas também marcou um momento importante na história do cinema, mostrando que a animação pode ser valorizada tanto quanto os filmes com atores reais. Então, da próxima vez que você pensar na magia do cinema, lembre-se desse momento único com o Oscar e como ele mudou para sempre o mundo da animação. Muitas pessoas não sabem, mas os tatus podem contrair hanseníase. Esses seres incríveis estão entre os poucos animais que podem pegar essa doença, que geralmente é associada aos humanos. Por quê? Os tatus têm uma temperatura corporal mais baixa do que muitos outros mamíferos, criando condições ideais para a multiplicação das bactérias que causam a hanseníase. Essa situação única está relacionada ao seu papel como hospedeiros naturais da bactéria Mycobacterium leprae. Curiosamente, o risco de hanseníase nos tatus nos lembra como as espécies estão interconectadas, mesmo em aspectos inesperados. Embora os casos de hanseníase em humanos sejam bastante raros hoje em dia, o fato de que os tatus podem carregar essa doença destaca a importância de entender como as doenças se espalham entre diferentes espécies. Então, da próxima vez que você ver um tatu, lembre-se de que eles não são apenas criaturas divertidas. Eles têm uma conexão surpreendente com a saúde humana. Acredite ou não, Einstein reprovou em um exame. Com apenas 16 anos, o gênio Albert Einstein enfrentou uma grande decepção ao não passar no exame de admissão do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Você consegue imaginar? Apesar de suas habilidades excepcionais em matemática e ciências, ele teve dificuldades com questões de língua e história, o que acabou resultando em sua reprovação.
Esse momento poderia ter desanimado muitos, mas não Einstein. Ele não deixou essa falha definir seu futuro. Em vez disso, trabalhou ainda mais e foi aceito no ano seguinte. Essa história mostra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos e fracassos em seu caminho. A experiência de Einstein nos lembra que a persistência é a chave. Se alguém tão notável quanto ele enfrentou dificuldades, nós, pessoas comuns, também podemos tropeçar. Afinal, o fracasso muitas vezes é um passo em direção ao sucesso. Você sabia que hoje podemos escolher várias raças? Essa mudança aconteceu em 2000, quando o censo no Chicago oficialmente permitiu que as pessoas se identificassem com mais de uma raça. Antes dessa decisão importante, as pessoas tinham que escolher apenas uma categoria racial, o que muitas vezes ignorava a rica diversidade das identidades multirraciais na sociedade. Reconhecendo que muitas pessoas têm raízes diferentes, o censo considerou as complexidades da identidade na América. Essa mudança não apenas reflete o progresso social, mas também promove uma compreensão mais profunda da nossa população. Ela destaca que a identidade não é apenas um rótulo, mas uma combinação única de experiências e heranças. Hoje, milhões de americanos se identificam orgulhosamente como multirraciais, mostrando a beleza da diversidade em nossas comunidades. Essa mudança também impacta a política, a educação e a representação, tornando necessário que o país se adapte e aceite essas identidades multifacetadas. Como essa mudança afetou nossa sociedade e nossa compreensão sobre raça? Você sabia que existem 195 países no nosso mundo? Esse número incrível reflete a diversidade e a complexidade da sociedade humana. Cada país tem sua cultura, tradições, idiomas e formas de governo únicas. Desde as ruas movimentadas de Tóquio, no Japão, até as paisagens deslumbrantes do Brasil, essas nações oferecem uma variedade incrível de experiências. Oficialmente, a lista inclui 193 Estados-membros da ONU e 2 observadores, a Santa Sé e a Palestina. Cada um desses países contribui para a rica tapeçaria da civilização mundial. Por exemplo, as vastas extensões da Rússia contrastam fortemente com a beleza tropical da Indonésia. Cada nação enfrenta seus próprios desafios, como dificuldades econômicas ou questões ambientais. Os países variam em tamanho, população e recursos, o que leva a comparações interessantes em geografia e estilo de vida. Compreender essa diversidade pode aprofundar nossa apreciação pelo mundo em que vivemos. Então, quais são os fatos surpreendentes sobre o seu país favorito? O casamento de Ananda Ambani, filho do homem mais rico da Índia, foi um espetáculo além da imaginação. Este evento luxuoso reuniu celebridades mundiais como Kim Kardashian, Rihanna e Justin Bieber, transformando a festa em um evento estrelado. Imagine uma decoração esplêndida, brilhando em luxo, fogos de artifício, iluminando o céu noturno e apresentações exclusivas que encantaram os convidados. A enorme escala da celebração mostra a interseção entre riqueza e cultura na Índia moderna, onde essas cerimônias frequentemente se tornam grandes declarações de status. As comemorações da família Ambani, conhecidas por sua opulência, estabelecem um alto padrão, deixando muitos se perguntando o que poderia superá-lo. Não é fascinante ver como os casamentos podem se transformar em declarações monumentais de identidade e influência social? Você pode se surpreender. Jockey venceu a corrida póstumamente. Em um momento trágico, mas incrível na história do esporte, o jockey Jorge Navarro teve um ataque cardíaco durante a corrida, mas seu cavalo, chamado Estrela Fugidia, continuou a correr em direção à linha de chegada. Apesar das circunstâncias terríveis, Estrela Fugidia cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, tornando Navarro o único jockey a vencer após a morte durante uma competição. Este caso extraordinário aconteceu em um hipódromo local e chocou espectadores e participantes. A multidão explodiu em aplausos, celebrando a performance impressionante do cavalo, mesmo enquanto lamentavam a perda de Navarro. Esta história comovente nos lembra da conexão entre jockeys e seus cavalos, ressaltando tanto a fragilidade da vida quanto a emoção da competição. Esta corrida ficará para sempre na memória, levantando questões sobre legado e o verdadeiro significado da vitória. Difícil de acreditar, mas a ilha de Hormuz é vermelha. Esta incrível ilha no Golfo Pérsico, no Irã, atrai visitantes com suas paisagens únicas. As cores vibrantes vêm da hematita, óxido de ferro vermelho, que dá à areia seu tom característico.
Imagine-se caminhando por essas praias naturalmente coloridas, onde os tons vermelhos contrastam lindamente com as águas azuis do Golfo. A ilha é frequentemente chamada de Ilha Arco-Íris, não apenas por sua areia vermelha, mas também pela diversidade de falésias e rochas coloridas ao redor. Essas características geológicas únicas tornaram Hormuz um lugar popular para artistas, fotógrafos e amantes da natureza. Ao explorar a ilha, você pode encontrar vistas surpreendentes, como o solo colorido formado pela interação de vários minerais com o sol e a água. A rica cultura e história acrescentam charme, enquanto as tribos locais e os ofícios tradicionais enriquecem ainda mais a experiência. Pronto para descobrir este paraíso colorido? A verdade é que as aventuras estão te esperando. O Neve Swing em Queenstown, Nova Zelândia, é considerado o balanço mais extremo do mundo, e não é para os fracos de coração. Imagine estar a 134 metros de altura sobre o deslumbrante cânion do rio Nevis, com apenas o ar abaixo de você. Quando você pula, sente uma emocionante queda livre, que enche suas veias de adrenalina. Essa descida emocionante não é apenas uma sensação, é a chance de atingir uma velocidade incrível de até 150 km por hora, balançando para frente e para trás sobre o canyon. Com vistas deslumbrantes ao redor e uma sensação incomparável, o Neve Swing oferece uma experiência inesquecível para os amantes de aventura. Se você é um viciado em adrenalina experiente ou apenas quer testar seus limites, esse balanço promete uma combinação única de emoção e paisagens impressionantes. Você está pronto para arriscar e superar seus medos? Você já viu o lago de lava mais antigo do mundo? A República Democrática do Congo abriga uma maravilha natural impressionante, um incrível lago de lava no topo do vulcão Nyiragongo. Com cerca de 2 km de extensão, ele emite um brilho ardente visível a muitos quilômetros de distância, tornando-se ao mesmo tempo impressionante e perigoso. Este lago é o maior do seu tipo na Terra, e sua lava está sempre borbulhando. Os cientistas acham este lugar especialmente interessante, pois serve como um laboratório vivo para pesquisas vulcânicas, mostrando a natureza imprevisível dos vulcões. As erupções constantes e a atividade permitem que os pesquisadores observem o comportamento da lava em tempo real, fornecendo dados que podem ajudar a prever futuras erupções. Além disso, a química única do lago oferece pistas sobre os processos internos da Terra. Ao olhar para as profundezas flamejantes, é impossível não sentir o poder da natureza em ação. Que outros segredos este vulcão esconde? Descubra o saboroso mundo do picante picolé de manga. Essa delícia combina a doçura natural das mangas maduras com um toque picante inesperado, transformando a sobremesa clássica de verão em uma emocionante aventura de sabores. Imagine morder um picolé cremoso que refresca e alegra, e depois surpreende com uma leve picância. Essa iguaria única é perfeita para quem busca algo diferente dos tradicionais doces congelados. Feito com purê de manga de verdade e uma pitada de pimenta ou jalapeno, o picolé de manga picante encanta seu paladar, equilibrando doçura e ardência. Não é apenas um lanche, é uma experiência que desperta seus sentidos e refresca em um dia quente. Aproveite à beira da piscina ou em um churrasco de verão. Esse picolé traz alegria e um pouco de emoção. Pronto para experimentar essa ousada combinação de sabores? Descubra a história única dos prédios residenciais soviéticos. Estruturas como os Khrushchevkas e os Teplushki mostram a ousadia da arquitetura urbana da época soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS enfrentou uma grande escassez de moradias devido ao rápido crescimento populacional e às destruições causadas pela guerra. Para resolver esse problema, arquitetos soviéticos adotaram projetos eficientes, resultando na construção de prédios de painéis de concreto e tijolos. Conhecidos pelo seu estilo utilitário, esses complexos habitacionais eram construídos de forma rápida e econômica, permitindo que muitas famílias tivessem um lar. As Khrushchevkas, nomeadas em homenagem a Nikita Khrushchev, se destacavam pela sua simplicidade e áreas residenciais pequenas, acomodando um grande número de moradores em espaços compactos. Embora muitas vezes carecessem de luxo, esses prédios foram um passo importante para fornecer habitação urbana a milhões. Mesmo hoje, eles permanecem como um símbolo daquela época, e muitos ainda estão de pé em cidades que antes faziam parte da União Soviética. Quer saber como esses apartamentos impactaram a vida da comunidade? Mergulhe na sua história.